Antes de se tornar o camisa 14 mais temido do futebol brasileiro, antes de conquistar Libertadores, Brasileiros, Copas, títulos estaduais, prêmios e muito mais, Georgian de Arrascaeta era apenas um menino descalço, correndo entre as ruas de chão batido do Uruguai, numa cidadezinha escondida no mapa de pouco mais de 2.000 habitantes. No Evo Berlim, às margens do rio Uruguai, no departamento de Rio Negro, é o tipo de cidade que quase não aparece nos noticiários. Pacata, simples, com a economia girando em torno da agropecuária e da pesca, ela poderia passar despercebida se não fosse por um detalhe. Foi lá que nasceu, no dia 1º de junho de 94, um menino chamado Georgian Daniel de Arrascaeta Benedetti, um nome longo para um garoto pequeno. Mas desde os primeiros passos no campinho de terra do bairro, já havia algo de especial naquele menino franzino. Ele sabia driblar, sabia passar, sabia marcar gols e, mais do que isso, encantava. Foi aos 4 anos que ele deu os seus primeiros passos no futebol. Ingressou no Pescadores Unidos, clube amador da sua cidade natal, e rapidamente se tornou o xodó local. Baixinho, leve e habilidoso, Georgian jogava como se dançasse. Enquanto outras crianças chutavam a bola para frente, ele já fazia passes de calcanhar e dribles desconcertantes. Alfredo, o pai, se orgulhava, e como forma de incentivo, decidiu fazer uma aposta com o filho. A cada gol marcado, 5 pesos uruguaios. Parecia uma proposta inocente, até ingênua, mas o que o pai não esperava é que aquela promessa logo se tornaria um problema. Aos poucos, Georgian passou a marcar tantos gols nos torneios locais que o orçamento da família começou a sentir. Teve um torneio em que balançou as redes 49 vezes. Isso mesmo, 49. Alfredo, que só queria motivar o filho, teve que suspender a aposta. Não dava mais para bancar o talento do menino. E esse talento já não cabia mais em Novo Berlim. Mesmo em um cenário limitado, ele chamava a atenção de quem olhasse com um pouco mais de atenção. E foi assim que surgiu a primeira grande oportunidade. Com as suas atuações pelo Pescadores Unidos, o jovem meia foi convocado para representar a seleção do departamento de Rio Negro, uma espécie de seleção estadual reunindo os melhores talentos das pequenas cidades da região. Era a chance de mostrar o seu talento fora dos limites da sua cidade natal, e ele não decepcionou. Jogando contra garotos de cidades maiores, Arrascaeta brilhou. Ele fez gols, deu assistências, mostrou a sua técnica refinada e a sua visão de jogo que parecia muito à frente da sua idade. Em pouco tempo, ele passou de promessa local a nome observado com atenção. E foi aí que surgiu o Clube Ângulo, tradicional clube formador da região. Localizado na cidade de Frei Bentos, também no departamento de Rio Negro, o time viu em Georgian um diamante bruto e o levou para jogar na equipe sub-15. Era o primeiro passo fora de casa. Porém, o salto mais importante da juventude de Arrascaeta aconteceria em 2009. Aos 15 anos, ele chamou a atenção dos olheiros do Defensor Sporting, um dos clubes mais tradicionais do Uruguai na formação de atletas. O convite era irrecusável, porém envolvia um sacrifício: deixar a sua cidade natal e se mudar para Montevidéu, a capital uruguaia, que ficava a cerca de 400 quilômetros. Com o apoio da família, ele fez as malas e partiu para viver de futebol. Agora, estava no Defensor Sporting e o sonho começava a ganhar contornos reais. No clube, ele rapidamente se destacou nas categorias de base. Era muito diferente e os treinadores sabiam disso. Dessa maneira, em outubro de 2012, poucos meses após completar 18 anos, ele fez a sua estreia como profissional na primeira divisão uruguaia. E não demorou muito para que virasse titular. O seu estilo chamava muita atenção. Era habilidoso, com dribles curtos, passes verticais e uma capacidade incomum de enxergar o jogo. Apesar do físico ainda leve, ele dominava o meio-campo com muita inteligência. Em 2013, logo na sua primeira temporada como profissional, venceu o torneio Clausura e disputou o play-off do Campeonato Uruguaio, onde o Defensor acabou derrotado por 3-1 pelo Peñarol. Mesmo assim, o nome de Arrascaeta começou a ganhar peso no cenário nacional e foi em 2014 que ele colocaria o seu nome no radar da América do Sul. Naquele ano, o Defensor entrou na Copa Libertadores da América como azarão. Ninguém apostava que o clube uruguaio poderia ir longe na competição. Porém, liderados por uma geração promissora, com Arrascaeta sendo o maestro do meio-campo, o time surpreendeu muito.
Jogo após jogo, o Defensor foi eliminando adversários e o time avançou até as semifinais da competição, deixando para trás gigantes do continente. E Arrascaeta foi o grande destaque. Desse modo, o sucesso do Meia na Libertadores não passou despercebido. O futebol brasileiro, que há anos observa com atenção os talentos uruguaios, viu naquele Meia uma joia a ser lapidada. E foi o Cruzeiro, então bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, que agiu mais rápido. Em janeiro de 2015, o clube mineiro anunciou a contratação de Jorge de Arrascaeta por cerca de 12 milhões de reais. Era o início de uma nova etapa, um novo país, um novo idioma, uma nova pressão. O futebol brasileiro era mais veloz, mais físico e mais exigente. E o Cruzeiro não era qualquer clube, era um dos maiores do país, acostumado a títulos e a torcedores exigentes. Arrascaeta chegava ao Brasil com a missão de substituir ninguém menos que Everton Ribeiro, o grande craque das conquistas recentes e ídolo celeste. Era uma missão complicada, mas o uruguaio sabia, era sua chance de ouro. Porém, não foi nada fácil. O início de Arrascaeta com a camisa celeste foi marcado por muita cobrança. O torcedor, acostumado ao desempenho avassalador do time nas 2 temporadas anteriores, esperava que Arrascaeta entrasse em campo e imediatamente encantasse. Mas o futebol real nem sempre respeita as expectativas. Fisicamente, Jorge ainda era um garoto. Ele chegou ao Brasil com um porte franzino, pouco adaptado ao ritmo mais intenso do futebol nacional. Era talentoso, claro, mas a sua condição física não o ajudava a manter um alto nível por 90 minutos. O jovem uruguaio precisou passar por um processo de adaptação, ganhar massa muscular, desenvolver resistência e entender a exigência tática do futebol brasileiro. Por vezes, foi escalado como segundo atacante, função que não favorecia, visto que o tirava da zona de criação onde podia flutuar e pensar o jogo. Os seus lampejos de genialidade apareciam, mas eles eram intermitentes, e o Cruzeiro naquele momento também buscava a identidade. A instabilidade do clube em 2015 e 2016 também afetou o rendimento do jogador. Foram 5 treinadores diferentes nesses 2 anos: Marcelo Oliveira, Vanderlei Luxemburgo, David, Paulo Bento e, por fim, Mano Menezes. Cada técnico com uma ideia diferente, cada um com um plano tático distinto. E no meio disso tudo, um jovem que ainda tentava se firmar. Apesar do cenário adverso, no entanto, Arrascaeta foi ganhando espaço, mostrando evolução e demonstrando que tinha algo diferente. A grande virada veio em 2016 com a consolidação de Mano Menezes no comando técnico. Com mais estabilidade, o Cruzeiro passou a se organizar melhor em campo e Arrascaeta teve, enfim, uma temporada inteira para mostrar o seu valor. E esse ano foi um divisor de águas na sua trajetória. Ele disputou 53 jogos na temporada, marcou 14 gols e distribuiu 17 assistências. Foi o jogador com mais participação direta em gols no elenco. No Brasileirão, brilhou especialmente. Foi artilheiro e garçom do time com 9 gols e 9 assistências. Arrascaeta então começava a ser reconhecido como um jogador decisivo, principalmente em momentos de dificuldade. Quando o Cruzeiro empatava ou estava atrás no placar, era o uruguaio quem surgia para tirar algo da cartola, e isso começou a se refletir nas estatísticas. Porém, 2017 traria novos desafios. O Cruzeiro contratou Thiago Neves, outro meia talentoso e experiente com perfil de protagonista. E logo surgiu a dúvida: poderiam Arrascaeta e Thiago jogar juntos? Bom, em boa parte da temporada Arrascaeta teve que conviver com o banco de reservas. Havia uma sensação de que Mano ainda não confiava totalmente na dupla de armadores atuando simultaneamente. O uruguaio, por sua vez, precisou se reinventar. A solução encontrada foi deslocar Arrascaeta para o lado esquerdo do ataque, em um papel mais livre, com liberdade para cortar para dentro e buscar o jogo. E foi exatamente aí que ele se transformou. Do lado esquerdo, ele passou a ser ainda mais perigoso. Ganhou espaço, atacava diagonais e se aproximava mais do gol. As suas assistências e gols cresceram e o entrosamento com Thiago Neves também amadureceu. Juntos, eles passaram a formar uma das duplas mais técnicas do futebol brasileiro naquele ano. E foi então que chegou 2018, o seu melhor momento com a camisa do Cruzeiro. O ano começou com uma proposta tentadora do Orlando City, dos Estados Unidos, mas o Cruzeiro, sabendo do valor do jogador, recusou a oferta. Como resposta, Arrascaeta teve um aumento salarial e em campo justificou cada centavo.
Ele foi decisivo na final do campeonato estadual contra o Atlético Mineiro, marcando um dos gols do título. Aliás, a rivalidade com o Galo parecia motivar ainda mais o meia. Ele sempre crescia nos clássicos. No Brasileirão, seguiu sendo um dos principais nomes do elenco. Mas talvez o momento mais icônico da temporada tenha acontecido no dia 22 de abril de 2018, contra o América Mineiro no Mineirão. Em uma jogada improvável, Arrascaeta aproveitou um cruzamento da esquerda e acertou um lindo voleio no canto. Um golaço que lhe renderia uma indicação ao Prêmio Puskás. Porém, com a ascensão veio o medo dos torcedores cruzeirenses, a possível saída do seu craque. Alguns clubes europeus começaram a fazer sondagens, especialmente após a Copa do Mundo, mas nenhum chegou aos valores pretendidos pela diretoria. Ainda assim, a ameaça pairava. A cada jogo brilhante, Arrascaeta parecia estar um passo mais perto de deixar Belo Horizonte. Dessa maneira, o Flamengo, que naquele momento começava a reestruturar o seu departamento de futebol para se tornar uma potência, passou a observar de perto o camisa 10 celeste. A admiração virou desejo e o desejo pouco tempo depois virou uma proposta. Ao fim da sua passagem pelo Cruzeiro, os números não mentiam. 188 jogos, 50 gols e 37 assistências. Porém, além dos números absolutos, o que mais impressionava era a relevância das suas participações. Das 50 vezes em que balançou as redes, 34 aconteceram quando o time estava empatando ou perdendo por um gol. Ou seja, em momentos de pressão, quando se precisava de alguém para decidir. Já das 37 assistências, 26 também ocorreram em situações adversas no placar. Ele não era só um meia habilidoso, era um jogador que crescia nos momentos grandes. Arrascaeta também deixou o clube como o estrangeiro com mais gols e jogos na história do Cruzeiro e como artilheiro do novo Mineirão com 30 gols anotados no estádio reformado. Além disso, 3 títulos marcaram a sua trajetória, 2 da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e um Campeonato Mineiro também em 2018. Mas o que ficou, além das taças, foi a sensação de que Arrascaeta sempre entregava mais do que se esperava. Aliás, todos esses dados que você viu aqui, eu tirei direto do SofaScore, o maior aplicativo de estatísticas em tempo real do mundo, que agora é parceiro do Analisando o Jogo. No aplicativo você encontra de tudo: escalações, mapas de calor, nota dos jogadores, históricos de confrontos e muito mais. Tudo na palma da sua mão e com uma velocidade absurda. E o melhor, totalmente de graça. O QR Code está aqui na tela e na descrição e no primeiro comentário fixado você encontra o link de download. Baixando por ele, além de ter o melhor aplicativo para entender o jogo além do óbvio e em tempo real, você ainda dá uma força para Analisando o Jogo. Não perde tempo porque vale muito a pena. Valeu demais, SofaScore. E bom, a relação entre Arrascaeta e Flamengo começou com um marco histórico. No dia 8 de janeiro de 2019, o clube carioca fechou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro até então. 15 milhões de euros, o equivalente a 63 milhões e 700 mil, valor que ultrapassava até mesmo os 60 milhões de reais pagos pelo Corinthians por Carlos Tevez em 2004. A contratação foi oficializada no dia 12, com o uruguaio assinando um vínculo até 2023. E a partir dali, o camisa 14 iniciaria um novo capítulo em sua carreira e na história do Flamengo. Logo em seus primeiros meses no clube, Arrascaeta mostrou que tinha estrela. Na final da Taça Rio contra o Vasco, o uruguaio empatou o jogo com um gol aos 48 minutos do segundo tempo. E na disputa por pênaltis, converteu a sua cobrança e ajudou o Flamengo a vencer por 3-1, garantindo a taça e a vantagem nas semifinais do Campeonato Carioca. Porém, o verdadeiro cartão de visitas viria em 14 de julho, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do Goiás, no Maracanã, Arrascaeta teve uma atuação de gala, marcou um hat-trick, deu 2 assistências para Gabigol e comandou a goleada por 6-1. Uma curiosidade desse jogo é que a atuação lhe rendeu o recorde de pontuação da história do Cartola, com 37,70 pontos, superando os 37,20 de Neymar em 2011. Mas não parou por aí. Na 16ª rodada do Brasileirão, Arrascaeta fez um gol de bicicleta contra o Ceará, na vitória por 3-0, que colocou o Flamengo na liderança do campeonato. O lance foi eleito o gol mais bonito do Brasileirão de 2019, tanto pela pesquisa oficial da competição, quanto pelo prêmio Bola de Prata da ESPN.
Naquele mesmo ano, Georgian foi reconhecido internacionalmente. Ele recebeu o Charrua de Ouro, prêmio de melhor esportista uruguaio da temporada 19-20, concedido pelo Círculo de Periodistas Deportivos do Uruguai, em razão de sua atuação brilhante com o Flamengo. Porém, talvez o momento mais emblemático da sua passagem tenha acontecido em 23 de novembro de 2019, na final da Copa Libertadores contra o River Plate. O Flamengo perdia por 1-0 até os 43 minutos do segundo tempo, e foi Arrascaeta quem deu o passe para o gol de empate de Gabigol, abrindo caminho para a virada épica e o título histórico, sacramentado 3 minutos depois. O ano seguinte, 2020, foi desafiador por conta da pandemia da Covid-19, mas isso não impediu Arrascaeta de seguir sendo peça importante no elenco. No dia 12 de fevereiro, ele deu assistência para Bruno Henrique abrir o placar na vitória por 3-2 sobre o Fluminense, nas semifinais da Taça Guanabara. 4 dias depois, marcou na final da Supercopa do Brasil, na vitória por 3-0 sobre o Atlético Paranaense. No Campeonato Carioca, ele seguiu deixando a sua marca. No dia 14 de março, fez um dos gols da vitória por 2-1 sobre a Portuguesa, e no jogo seguinte contra o Bangu, abriu o placar na vitória por 3-0. O Flamengo terminaria aquele ano com os títulos do Carioca e do Brasileirão, consolidando-se como a equipe mais dominante do país e com Arrascaeta como um dos pilares dessa fase vitoriosa. Em 2021, Arrascaeta iniciou o ano com tudo. No dia 31 de março, em sua primeira partida com o time principal, marcou um dos gols da vitória por 3-0 sobre o Bangu. No jogo seguinte, também balançou as redes contra o Madureira, completando o placar de 5-1. Na Supercopa do Brasil de 2021, ele brilhou mais uma vez. Fez um dos gols no empate em 2-2 com o Palmeiras no tempo normal e o Flamengo venceu nos pênaltis por 6-5. Pela atuação destacada, Arrascaeta foi eleito o melhor jogador da partida, recebendo um carro como prêmio. Na Libertadores, ele foi decisivo mais uma vez. No dia 18 de maio, mesmo começando no banco, entrou para dar assistência do empate contra a LDU, garantindo a classificação para o mata-mata. Nas oitavas, ele marcou e deu assistência na vitória por 4-1 contra o Defensa e Justiça e também brilhou no jogo contra o ABC pela Copa do Brasil com um gol e uma assistência na goleada por 6-0. Em agosto, ele voltou a ser decisivo na Libertadores, marcando o primeiro gol na vitória por 4-1 sobre o Olímpia, no jogo de ida das quartas. Porém, nem tudo foi perfeito. Em outubro, ele sofreu uma lesão muscular, atuando pela seleção uruguaia, e ficou 48 dias afastado, retornando apenas em novembro. E mesmo com o vice-campeonato, ele foi incluído na seleção da Libertadores de 2021, na equipe ideal da América do jornal El País. O reconhecimento era inevitável. Arrascaeta já estava entre os maiores do continente. Em 2022, após meses de negociação, ele renovou seu contrato com o Flamengo até dezembro de 2026 e retribuiu a confiança em campo. No Campeonato Carioca, ele fez o gol do empate contra o Resende na 9ª rodada e voltou a ser decisivo contra o Vasco, com o gol da vitória por 2-1 na 10ª rodada. Com esse gol, ele chegou a 43 pelo clube, igualando-se a Paulo Guerreiro como o 6º maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo. No jogo seguinte, uma verdadeira exibição contra o Bangu. Fez o primeiro gol e deu 2 assistências, chegando a 51 passes para gol com a camisa rubro-negra, se tornando o 3º maior assistente entre todos os clubes da elite desde 2015, atrás apenas de Luan e Dudu. No Brasileirão, estreou com uma assistência para Bruno Henrique no empate em 1-1 contra o Atlético Goianiense. E nesse jogo, atingiu a marca de 150 partidas com a camisa do Flamengo. Na temporada, foram 56 jogos, 13 gols e 19 assistências, e mais importantes, 2 títulos de peso, a Copa do Brasil e a Libertadores. Ele já era enorme na história do clube. Porém, seria nos anos seguintes, 2023, 2024 e 2025, que Arrascaeta consolidaria de vez o seu nome como o maior estrangeiro da história do Flamengo. Logo no começo de 2023, no dia 11 de fevereiro, Arrascaeta alcançou uma marca especial: 200 jogos com a camisa rubro-negra. A partida foi contra o Al-Ahly, na disputa do 3º lugar do Mundial de Clubes, e ele celebrou do jeito que melhor sabe, sendo decisivo. O Flamengo venceu por 4-2 e Arrasca somava naquele momento 172 jogos como titular, 52 gols, 66 assistências, 12 cartões amarelos, nenhum vermelho e 11 títulos.
um currículo de lenda viva no clube. Pouco tempo depois, mais uma atuação histórica. No dia 28 de fevereiro, na volta da final da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, Arrascaeta fez o único gol da partida aos 51 minutos do segundo tempo. O Flamengo precisava vencer por um gol para levar a prorrogação, já que havia perdido a ida por 1-0. E foi ele quem apareceu como tantas vezes no momento de maior pressão. Com aquele gol, Arrascaeta se tornou o quarto jogador da história do Flamengo a marcar em todas as competições de primeiro nível, do Carioca até o Mundial de Clubes. Apesar do gol salvador, o Flamengo não ficou com o título. O jogo terminou 1-0 e nos pênaltis o time carioca foi derrotado por 5-4. Arrascaeta foi o primeiro a cobrar, mas parou no goleiro. Ainda assim, a sua liderança técnica e inteligência em campo seguiram sendo pilares da equipe. Em 2023, o camisa 14 terminou a temporada com 54 jogos e foi titular em 46 deles, sendo peça-chave no meio-campo flamenguista. A temporada seguinte, 2024, seria ainda mais marcante para a trajetória do uruguaio. No Campeonato Carioca, o primeiro título do ano, brilhou como de costume. 3 gols, 5 assistências e o troféu de melhor jogador da competição, além, é claro, do título estadual, o 38º da história do Flamengo. Mas a consagração definitiva viria meses depois. No dia 16 de dezembro de 2024, o presidente Rodolfo Landim anunciou que Arrascaeta passaria a vestir a lendária camisa 10 rubro-negra. O número estava vago desde o episódio polêmico envolvendo o Gabigol, que perdeu o direito de usá-la após vestir a camisa do Corinthians. E para a torcida, não havia nome melhor para receber a responsabilidade. O jogador mais cerebral, mais decisivo e mais vitorioso da atual geração. Pouco depois, mais uma taça para a galeria. Na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, Arrascaeta marcou o gol que abriu o placar no jogo de ida, mais uma vez aparecendo em jogo grande. E com esse gol, ele alcançou uma marca raríssima: 10 gols e 10 assistências na temporada, o famoso duplo-duplo. Nos Estados Unidos, esse termo é muito comum no basquete, mas no futebol sul-americano é uma raridade. E Arrascaeta atingiu esse feito pela 5ª vez em 6 anos no Flamengo. A única exceção foi em 2021, quando lidou com problemas físicos. Porém, após o título da Copa do Brasil, uma notícia preocupou os rubro-negros. O craque uruguaio anunciou que passaria por uma cirurgia no joelho esquerdo e não atuaria mais em 2024. Era um período necessário para preservar a longevidade do atleta, que já somava muitos anos em alto nível no clube. Uma pausa forçada para cuidar do corpo, mas o espírito de liderança permanecia, principalmente agora como o dono da camisa 10. Porém, se alguém pensava que a cirurgia poderia significar o início do declínio, 2025 tratou de mostrar o contrário. Aos 31 anos, Arrascaeta vive o melhor início de temporada da sua carreira com a camisa do Flamengo. Até aqui, são 22 jogos, 10 gols e 5 assistências, um ritmo absurdo mesmo para os seus padrões. No Campeonato Brasileiro, é o artilheiro da competição com 7 gols, sendo 4 deles nas últimas 4 partidas. Um desempenho que o levou a ser eleito o melhor jogador do Brasileirão no mês de abril. Dos 8 jogos do Flamengo na competição, ele participou de 7, e em 6 dessas 7 partidas, ele teve envolvimento direto em pelo menos um gol, seja com finalização ou assistência. A única exceção foi o clássico contra o Vasco, que terminou empatado por 0-0. Mas além dos números, impressiona a maneira como o Arrascaeta domina os jogos. Com a 10 nas costas, ele não apenas comanda o meio-campo, mas dita o ritmo do time, escolhe os caminhos ofensivos e aparece constantemente dentro da área como elemento surpresa. O seu entrosamento com os companheiros, especialmente com Pedro e Bruno Henrique, torna o ataque flamenguista letal. E falando sobre o Bruno Henrique, foi ao lado dele que Arrascaeta atingiu mais uma marca histórica em 2025. Ambos se tornaram os maiores vencedores da história do Flamengo, com 15 títulos conquistados pelo clube. Uma geração dourada, coroada com o brilho do seu maestro uruguaio. De 2019 até aqui, a trajetória de Arrascaeta no Flamengo é uma história de protagonismo contínuo. Quando chegou, era um meia talentoso que havia brilhado no Cruzeiro. Hoje, é o maior estrangeiro da história do futebol do Brasil. Um camisa 10 de verdade que honra a mística do número com classe, gols, assistências e decisões. O que você acha?
Na sua opinião, ele é de fato o maior estrangeiro da história do nosso futebol? E se não, coloca aqui no comentário quem você acha que merece esse lugar. Já deixa aí. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.